Bom dia! Em Geografia hoje falaremos sobre a vegetação. Antes de iniciarmos o estudo sobre a vegetação, vamos lembrar um pouquinho sobre a importância do clima, que foi o que vimos na aula passada. O clima, em nosso Brasil, ele é bem diversificado, né? Temos o equatorial, o tropical, tropical litorâneo, semiárido, subtropical. E a vegetação, ela está relacionada ao clima. O nosso país, as matas, as florestas e as plantas, de uma maneira geral, elas variam muito, né? E variam justamente por conta do clima que cada região do Brasil apresenta, certo? Então, o que é a vegetação? A vegetação é o conjunto de plantas de uma determinada área, de uma determinada região, certo? Quando a gente fala de espécies vegetais que cobrem uma região, a gente diz que é a flora, que elas formam a flora daquela região. Mas não entraremos especificamente agora na flora, falaremos só da vegetação, que é o que? O conjunto de plantas de uma região. Com relação à flora, só é importante lembrar que o nosso país ele é riquíssimo nessa questão de diversidade de flora, né? E elas possuem muitas utilidades. Mas o que é uma vegetação natural? Bom, muitas plantas elas nascem sem precisarem ser plantadas pelos seres humanos. Quando acontece de maneira natural, sem a interferência do homem, aquela vegetação ela se desenvolve naquele determinado local, a gente diz que é uma vegetação natural, certo? Porque não sofreu interferência do homem, não foi o homem quem plantou. E para ela nascer ali, como é que acontece? Então, são a ação de muitos elementos naturais que ajudam que essas plantas brotem e cresçam. Por exemplo, a ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e outros animais fazem com que haja esse nascimento natural dessa vegetação, certo? Cada tipo de vegetação se desenvolve de acordo com determinados fatores climáticos, sobretudo a umidade, temperatura e luz solar, mas é importante ressaltar que só há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença de luz e calor do sol, água e um solo com nutrientes e ar. A gente observa nessas imagens que é uma vegetação bem diversificada. É diversificada por conta do clima, né? E de cada região. A gente tem aí a presença de cactos, temos as plantas aquáticas e temos uma vegetação litorânea, né? Que são os coqueiros, que é nessas áreas próximas ao mar. O ciclo da água sofre influência da vegetação, porque é por meio das espécies vegetais e também animais que acontece o fenômeno da evapotranspiração, ou seja, parte da água que existe nos seres vivos se acumula na atmosfera por meio da transpiração. Esse fenômeno está diretamente ligado ao clima de cada região. Já estudamos também sobre o ciclo da água e percebemos que os animais e os vegetais são importantes nesse ciclo. Por quê? Porque eles transpiram. Essa transpiração vai até a atmosfera, se condensa, formando as nuvens e cai em forma de chuva, né? E a chuva ela é importantíssima, a água da chuva é importantíssima para essas vegetações. A presença de gás carbônico na atmosfera é influenciada por meio do processo de respiração, realizado pelos vegetais durante o dia, que retiram esse gás do meio ambiente e lançam nele o oxigênio. Assim, os vegetais são indispensáveis aos seres vivos, porque são eles que aumentam a quantidade de oxigênio no ar, para que a respiração, necessária à vida de todos, possa acontecer. A gente sabe que a planta, ela respira de uma maneira diferente que nós, né? Da nossa. Ela respira através das folhas. Esse processo acontece constantemente e ela retira do ambiente o gás carbônico. Esse gás carbônico é o que a gente elimina ao respirar. A planta, ela respira o gás carbônico e libera para a natureza, libera para o ambiente
o oxigênio. É diferente de nós, seres humanos. A gente faz o inverso, a gente respira o oxigênio e inspira o gás carbônico. E esse processo é muito importante para os seres vivos. Tanto a gente depende do oxigênio que as plantas liberam, no ambiente, também liberam no ambiente, como elas também precisam do gás carbônico. O solo, por sua vez, influencia e é influenciado pela presença da vegetação, porque é dele que as plantas retiram os nutrientes e a água de que necessitam para o seu desenvolvimento. Assim, o solo precisa receber os cuidados necessários de acordo com o tipo de vegetação que existe nele. O solo é fundamental para que a planta cresça e se desenvolva, E de acordo com a vegetação do lugar, o solo precisa ser cuidado de maneira diferente. Ele precisa de cuidados para que essa vegetação, essas plantas, elas tenham nutrientes suficientes para sobreviver e se desenvolver. A vegetação e suas múltiplas utilidades. A vegetação é essencial para os seres vivos, pois além de interferir no ciclo da água, como a gente viu, ela auxilia na regulagem do gás carbônico na atmosfera e de influenciar nas características do solo. Pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada. Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve como alimento para outros seres. É o habitat natural para muitos animais, purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima, quer dizer, ela é a matéria fundamental para fazer diversos produtos, como remédios, roupas e móveis. A vegetação é importantíssima na nossa vida, pessoal. Diante de tudo isso que a gente acabou de ler agora, as áreas, por exemplo, que possuem uma maior vegetação, a gente sente que o clima ele é mais ameno, é mais agradável. Ela serve de habitat para os animais, como os passarinhos que fazem ninho nas árvores, purifica o ar, entre outras coisas. Bom, pessoal, e o importante, muitas plantas são utilizadas na fabricação de remédios, roupas, produtos de limpeza também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre vegetação. Na próxima veremos as vegetações de maneira mais detalhada. Até a próxima aula. Grande abraço.